Continuando aqui sobre os vídeos do João Oliveira, negando que é na tradição que os pais apostólicos acreditavam a história, e a Bíblia também nos dá relato do purgatório. Continuação aqui da mentira, da distorção dos protestantes, né, sobre a questão do purgatório, né? De purgatório que os católicos É o terceiro acreditam. vídeo. Então é muito inválido eles falarem que essa crença vem desde os judeus, porque isso é mentira. O terceiro ponto é que o purgatório ele anula o sacrifício de Cristo na cruz. Porque o purgatório diz que o eleito já está salvo, ele já está salvo, só que ele morreu com alguns tipos de pecados ainda, né? Então ele vai ter que pagar esses pecados lá no purgatório, né? Isso não condiz com os evangelhos, porque Jesus ele veio na cruz para pagar pelos nossos pecados. Então todo o nosso débito que a gente... Sim, a transgressão de Adão e Eva. E Mateus 5,8, só os puros de coração verão a Deus. Eu sou eleito, sim, mas eu não estou salvo. Eu tenho que manter uma vida totalmente de santidade. No finalzinho ali, se eu me desviar, não cometer pecado mortal, eu não vou entrar ainda no reino de Deus. Vou passar por esse fogo purificador que os pais patrísticos acreditam. Simples. Tem uma questão. Levei uma vida toda de santidade, etc. Lá no finalzinho, eu me desvirtuei. Deus vai me colocar no inferno? Se eu não cometi, como diz Tiago aqui, pecado mortal, mas pecado venial, Tiago 5, 16, 17, irá passar por esse fogo purificador. Essa loucura desses doutores protestantes negar o purgatório, sim, o purgatório ele não invalida a paixão de Cristo, o sacrifício de Cristo, pelo contrário. O que há de sobre as almas dessas pessoas que não cometeram pecado mortal, mas pecado venial, que não pagou não chegou a 100% de santidade, irá passar por esse fogo. Que os pais da igreja dizem aqui, tem um estudo aqui de 10 folhas, pais patrísticos falando do purgatório. Como, por exemplo, aqui a Atos de Paulo e Tecla. Tecla se converteu ali ouvindo a pregação de São Paulo. E Tecla ora pela mulher que sua filha já tinha morrido. E essa mulher tem uma visão de sua filha, através de um sonho, falando para deixar essa mulher Tecla entrar na sua casa e orar por ela, para ela alcançar o lugar dos redimidos. Olha só que interessante, pô. Lá no segundo século, pô. E ainda lá, se você for pegar aqui, lá na igreja primitiva, nos primeiros séculos, Paulo já deixa bem claro aqui em... segundo Macabeu, já provamos que isso é livro inspirado, sim, certo? Segundo Macabeus, olha, 1 Coríntios 29, ó. Olha só. Ao termo que São Paulo usa. João Oliveira. E essa tática também de falar que Macabeus é um livro não inspirado, que a Igreja Católica acrescentou, etc. Não. Mas Hebreus 11:35 cita 2 Macabeus 7. E 1 Timóteo 5:23 cita 2 Macabeus 15:39. Certo? Já que tirando essa questão sua. Aqui, ó. E a honraria aos mortos é coisa do povo de Deus. Atos após 2 ali, ó. Diz alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto a seu respeito. Aqui, ó. Na igreja primitiva, em 1 Coríntios 11:30, ó, quando Paulo tá falando, né, da ceia eucarística, ele diz: há entre nós muitos enfermos e muitos mortos, ó. Olha só. São Paulo deixa bem claro, cara. Você quer ficar com São Paulo ou quer ficar com essa reforma protestante? Aqui, ó. Atos de Paulo a Teclas, né? Segundo século, anos 160, ó. Após a exibição, Trifena novamente a recebeu,
a Tecla, sua filha Falconila, havia morrido, ó, e disse para ela em sonho: Mãe, deveria ter essa estrangeira, Tecla, como a mim, para que ela ore por mim e eu possa ser levada para o lugar dos justos. Ó. Atos de Paulo e Tecla, ano 160, cara. Indo lá de volta por segundo século. Primeiro século e meio ali, ó. E ainda o Cursílio, ó. Catecismo 1131, ó. Cursílio de Florença e de Trento já desenvolveu esse dogma. Simples entender isso. É base bíblica, cara. Nosso débito que a gente tinha, Jesus foi lá e pagou. Por exemplo, em 1 João 2,2 diz o seguinte: Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então você vê que Jesus, ele pagou o débito do nosso pecado. Ele pagou todos, mas todos os nossos pecados, os pecados dos eleitos. Se você tem que pagar pelo seu pecado para você entrar no céu, logo o sacrifício de Cristo na cruz não valeu de absolutamente nada. Pois como mesmo... Olha só, como esses doutores, eles não entendem nada. Então você já está salvo, o Rão Oliveira, esses protestantes, já está salvo, já alcançou esse grau aqui, ó. Mateus 5, 8. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, 48. Portanto, seja perfeito, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Você chegou a esse grau? Hebreus 12, 22, 23. As almas dos justos chegaram à perfeição. Você chegou a essa graça, a essa perfeição? Eu duvido. Mas aqui a igreja primitiva já acreditava. Já fazia honraria aos mortos, etc. Não é invenção da igreja. É o que vocês querem colocar. É o que vocês querem empurrar. Outra passagem aqui, ó. Origem de Alexandria também fala. No segundo século. 185 a 232 ano, né? Com efeito, será submetido ao fogo que queimará os materiais levianos para isso, para nosso Deus. Aqueles que podem compreender as coisas do céu. Encontra-se chamado fogo purificador. Olha só. Porém, este fogo não consome a criatura, mas aquilo que ela construiu. Madeira, cana ou palha, e manifesto que o fogo destruir a madeira de vossa transgressões, e logo no desenvolve o prêmio de nossa grande obra, Origem de Alexandria. Olha só. Outra aqui também, ó, Epitáfio. Adécio, né? Século II, ano 190. Olha só, cara. Mesmo um bom cristão precisa de oração após a morte, ó. Cidadãos de pátria, né? Ilustre construiu esse túmulo durante a vida, para que o meu corpo no dia pudesse, ó, repousar. Chamo-me Adécio. Sou discípulo de um santo, que é pastor que apacenta os meus rebanhos de ovelhas por entre montes e planícies. Não. Esse pastor aqui é o Senhor Jesus Cristo, certo? Monte e planície. Ele tem enormes olhos que tudo enxerga. Ensinou-me as escrituras da verdade e da vida. Eu, Adécio, olha só, cara. Olha o testemunho lá do século 290. Juan Oliveira. Ó, eu, Adécio, o Abércio, né? Adécio, ditei esse texto
eu fiz gravar na minha presença aos 72 anos, né? O irmão que ler, por acaso, ore Adércio ou Adércio. Olha só. Deixou escrito ali no seu túmulo ali, quem passasse ali, visse ali, ore para essa Adércio aqui que está sepultado aqui, etc, etc. Clemente de Alexandria também fala várias testemunhas e várias referências. Mateus 18, 34. No começo, ele vai fazendo uma analogia que é o Senhor do servo. Ele encerrará o seu servo. Aí, no final, ele faz uma analogia ao Senhor Deus. Purgatório, bem claro. O perdão é uma ação de indulgência. São Pedro também diz em 1 Pedro 3, 19. E São Pedro ainda diz, para que seja julgado na maneira humana, como se estivesse na carne. O próprio Jesus também, ele deixa bem claro, purgatório, essa prisão espiritual, essa prisão dos espíritos, onde seremos purificados, onde haverá uma purificação do pecado para que possamos nos tornar limpos e passarmos a ver a Deus. Ó, Mateus 5, 25 e 6. Então, cara, essa ideia do protestantismo não cola, cara. Não cola. Ah, mas anula o sacrifício de Cristo. Ah, não caia nessa, cara. Os protestantes já estão salvos. Não valeu de absolutamente nada. Pois como mesmo Paulo diz, né, em Romanos 8, 1, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão... Ele cata os textos que não tem nada a ver, cara. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem está em Cristo e morre em Cristo, com Cristo está. Não tem hipótese nenhuma, chance nenhuma de quem está em Cristo ir para um suposto purgatório. No livro de Mateus, né, no capítulo 19, no versículo 25, os discípulos, né, ao verem a complexidade da salvação, eles questionam Jesus. Neste caso, quem pode ser salvo? Eles perguntam para Jesus. E Jesus, no versículo 26, ele responde: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aqui, nesse versículo, Jesus mostra claramente que é impossível o homem alcançar a salvação por méritos próprios, ou ele mesmo pagar pelos seus pecados. Isto é impossível. O único É sim, São Paulo discorda de você, meu querido, porque Paulo fala assim em 2 Coríntios, ó como Paulo ele tem consciência do estado da sua graça. 2 Coríntios 5:8, ó. Ou Filipenses 1, se você preferir, 23 em diante, tá, meu querido? 5:8, ó. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. Olha só. Ele já sabia que a recompensa já aguardaria. Contemplar Cristo face a face. Por quê? É Marte, pô. Marte não precisa de purgatório. Marte sobe direto. Nós, comedor de farinha, que não alcançamos essa graça 100% santo, temos essa graça, esse estado de misericórdia, que é o amor de Cristo por nós, que não anula o sacrifício de Cristo, pelo contrário, a misericórdia triunfará no dia do julgamento. Tiago 2,14, se eu não me engano. (2, 13) Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfará sobre o julgamento. Em Apocalipse 5, 17, ó. Não, 17, não, 21, 17, olha só. Nela não entra nada de profano. Então, só entra santo, cara. O purgatório ele é um estado de graça, amor do Senhor Jesus com você, que buscou a vida buscando a santidade, que não desistiu. Feliz aquele que perseverar até o fim. Olha só. Na glória não entra nada de profano, cara. Nada. Tem que ser 100% santo. As almas do justo chegaram à perfeição, chegaram a essa santidade.
E o cristão também, Paulo deixa bem claro. Em 1 Coríntios 3, é só. Romanos 8 também, 38, 39. Mas o 1 Coríntios é muito interessante, cara. Paulo, ele mostra aquele que vai direto para a glória e aquele que irá ser salvo, mas irá passar por um fogo. E os pais da igreja dizem que esse fogo é um fogo purificador. É um fogo diferente, não é um fogo comum. Olha só, como eu acabei de citar aqui. Poderia citar 10 pais patrísticos aqui. Mas não é o caso, certo? Olha só, 1 Coríntios 13, ó. 3,13, a obra de cada um aparecerá o dia do julgamento, ó. Irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo, e o fogo provará que vale o trabalho de cada um, ó. Se a construção resistir ao construtor, receberá a sua recompensa, ó. Se a pegar fogo, arcará com danos, ó. Que danos? Fogo purificador, cara. Ele será salvo, ó, porém passando através de alguma maneira, através do fogo, ó. É só, cara. Pecados. Isto é impossível. O único capaz de quitar o nosso débito e de pagar pelos nossos pecados é o próprio Senhor. É por isso que ele diz, para Deus todas as coisas são possíveis. Oxe, você não falou que ele já pagou lá na cruz, meu? Decide, cara. Já pagou ou não pagou? Para você não precisa de purgatório, porque Cristo já pagou o preço na cruz. Agora você está falando que, pô, pelo amor de Deus, pô. Como eles mesmos é contraditório com eles mesmos. É só você prestar atenção nos vídeos desses caras. Mateus, ó, Hebreus 12, 14, somente os santos verão a Deus, ó. Por isso São Tiago diz em Tiago 2,13, a misericórdia triunfará sobre o julgamento de Deus. A misericórdia, ele que todos salvem. Ele quer que todos salvem, mas é necessário purificar para chegar ao céu. O próprio Jesus Cristo, lá em Mateus 5,8, ele diz, os bem-aventurados de coração, porque verão a Deus. Ele é bem claro, pô, em Mateus 5,48, sede perfeito, como vosso Pai é perfeito. Em Mateus 12,32, ele fala de um mundo vindouro. Olha só, Paulo é bem claro, Cristo é bem claro, a Escritura é bem claro, e os pais patrísticos é bem claro. Onde pode haver perdão ou não? Poderia ser o inferno? Não. O inferno não tem como, né, haver perdão, mas já é condenação, né, total. Poderia ser o céu? Jamais. No céu só entra os redimidos, como o Juan Oliveira já está salvo. É um mundo vindouro, onde vai haver um perdão. Então a pessoa vai passar por esse mundo vindouro para depois ser perdoado. Então, obviamente, não é o céu, nem o inferno. Óbvio que é o purgatório. O termo grego que foi usado nos manuscritos antigos é o termo etomenon, para o mundo vindouro, que é um mundo depois desse, mas não é céu nem inferno. Incrível, né? É um porvim. O profeta Isaías diz profecia sobre o julgamento. Isaías 24, 21, 22. Isaías está profetizando onde e quando serão julgados o povo da terra. Quando o povo passar por uma prisão. O espírito ficará preso numa prisão. E só depois haverá o julgamento. Como Isaías está profetizando aqui, é bem claro. Isaías, olha só, 24, Juan Oliveira. Ó, tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento é bem claro. Dá para se provar também sem citar segundo Macabeus, tá, meu querido? 24, 21. Naquele tempo, o Senhor lá do alto examinará a milícia celeste e os reis do mundo sobre a terra. Serão amontoados numa prisioneira. Serão amontoados como prisioneiros numa colabrosso. Serão enterrados numa prisão. E depois de muitos dias serão castigados.
Olha só que interessante. Que prisão é essa, cara? É o céu? Não, o céu só está redimido. O inferno não, o inferno já está condenação. É o purgatório. Ainda vai ter protestante que vai mandar comentário que eu sou herege. Todas as coisas são possíveis, porque Deus tornou isso possível através de Jesus Cristo, pelo sacrifício dele na cruz. No livro de Hebreus, por exemplo, né, Hebreus capítulo 9, versículo 28. Hebreus 9, 9, 3, os caras não citam, cara. Hebreus 12, essa nuvem de testemunho, os caras não citam. Fala que Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado das pessoas. Ora, se o sacrifício de Cristo nos... Que chuva maravilhosa, hein? Vou dar uma finalizada aqui que não vai dar para escutar por causa da chuva. Mas, ó, só para finalizar aqui, ó. Em Mateus 12, 32, Isaías 24, 21, 22, Mateus 18, 34, 1 Pedro 3, 19, 20, 1 Pedro 4, 6, Mateus 5, 25, 26, Filipenses 1, 23 e 2 Coríntios 5, 8. É bem claro, o Rômulo Oliveira, os pais patrísticos é bem claro, explícito na tradição. Salve Maria.